Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Dois Irmãos. Desculpa. Hoje eu quero contar um pouquinho da nossa história dos dois irmãos. Uma amiga, uma pessoa perguntou pra mim que se eu podia responder ou contar um pouquinho da nossa história. Ela perguntou por que só nós dois, porque vive só nós dois, se eu sou casada, se eu tenho alguém, se é só eu e ele mesmo que vive aqui. Porque ela viu que é dois idosos, né? Dois idosos, sozinho. Então eu vou resumir um pouquinho, porque senão o vídeo fica longo, eu odeio vídeo longo. Bom, eu e ele somos os dois mais velhos de uma família de filhos de 14, né? Irmãos. Nossos pais são baianos, eram, que já está junto com Jesus, né? Já está Deus já recolheu os dois. Então, eu e ele, a gente nasceu em Nova Canaã, no estado da Bahia. Ele já nasceu assim, gente. Aí ela perguntou, desculpa aí, eu esqueci o nome dela agora. Ela me fez essa pergunta no Instagram. Ele nasceu assim, viu? Ele nasceu mudo, surdo. Porque naquela época, antes dele, minha mãe tinha perdido 3 filhos. Não perdido assim, abortado. Nasceram. Mas foi naquela época da febre amarela, que antigamente era chamada de febre tifo, né? Então, hoje é febre amarela. Ou hepatite, eu não sei o que é. Mas foi isso aí. Eu sei que nasceu primeiro o menino, foi um menino, faleceu. Depois veio outra menina, faleceu também. Depois veio outra menina, faleceu. Logo em seguida minha mãe engravidou do meu irmão, do Heraldo, que faz comigo aqui os dois irmãos. Aí ele nasceu, tal, tal. Aí depois veio eu, atrás dele. Aí eu fui crescendo, já sabia falar papai, mamãe, que não era papai e mamãe, a gente chamava pai e maninha, né? Essas coisas. Voinha. Mas ele não. Ele já era maior do que ele, que ele é 2 anos e meio, certinho mais velho que eu só. E ele não falava nada. Ele nunca pronunciou nenhuma palavra. Ele. Aí eu falava e ele não. Aí eu fui crescendo junto com ele, fui crescendo, crescendo, crescendo. Aí como eu convivia mais com ele, eu fui ensinando o jeito, ele dar sinal para ele das coisas, né? Beber água, café, comer, banho, rio, nadar, todas essas coisas. Eu fui ensinando para ele, né? Nadar, dar abraçada, comer, fazer assim, beber, né? Então, fui ensinando para ele essas coisas. Então, muitos gestos que ele faz hoje, foi eu que ensinei a ele. Tinha uns que nem minha mãe sabia. Eu lembro até hoje, eu era pequena, mas eu me lembro. Minha mãe não sabia. Eu ia, mãe, ele é isso que ele está falando, é disso que ele está falando. Então, com 6 anos, eu lembro até hoje, meu pai chegou de uma vaquejada lá no norte, no Nordeste. Chegou de uma vaquejada, meu pai era barbeiro. Hoje fala cabeleireiro, mas naquele tempo falava barbeiro. Meu pai tinha barbearia. Então, final de semana ele trabalhava na barbearia, mas durante a semana mexia com tropa, né? E ele era boiadeiro e ele chegou
E nós era muito apegado a ele, muito, muito, muito. Aí eu lembro que eu sentei numa perna dele e o Heraldo foi e sentou na outra perna dele. Só que o Heraldo começou a se bater, se bater, se bater. Aí deu uma convulsão muito forte nele, mas muito forte mesmo. E naquela época não tinha médico, né? A gente nem sabia o que era médico, a gente não sabia o que era hospital, a gente só sabia o que era trabalhar, né? E morar na roça e viver à base da lamparina, lampião só quem podia, fogão a lenha, buscar água na mina, essas coisas. Então era difícil para todo mundo, a gente não sabia de nada, nem meus pais não sabiam nada. Aí tinha aqueles pessoas, né, que vinha fazer oração. Aí eu lembro que minha mãe mandou um vizinho correndo chamar um senhor chamado Florencio, o seu Florencio, para poder orar pelo meu irmão, né? Aí ele foi, chamou minha mãe num canto e falou para ela que ele era mudo e surdo e daquele dia para frente ele ia ficar dando aqueles ataques. E não sabia o que fazer. Tá aí, a gente morava nessa época em Nova Canaã, no estado da Bahia. A gente veio pra cá, meu pai veio naquela febre de arrastar dinheiro pros pés, né? Com rastelo, colhendo café no Paraná. Aí a gente teve que vir tudo pra cá. Porque mais pra frente eu digo porque que eu nunca quis sair da Bahia, nunca quis sair. Aí ele foi crescendo e foi dando cada vez mais, 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 mais. Aí foi um terror, né? Porque minha mãe estava grávida de uma outra irmã, que ela veio da Bahia. Aí nós já estávamos aqui no Paraná, já estavam aqui no Paraná. Aqui não. Eu estou aqui no estado de São Paulo hoje, atualmente. Mas pretendo voltar ainda para minha terra, em nome de Jesus. Aí minha mãe veio de lá grávida de uma irmã minha, que é mais nova do que eu, que é encostada a mim. E minha mãe nem viu o nascimento, acho que ela nem lembra do nascimento da minha irmã, porque ela ficou desnorteada, né? Tá, aí foi passando o tempo, aí ele cada vez mais, aí ele foi chegando à adolescência, cada vez mais pior, ficando um mocinho, jovem, nem mais ainda. Ele deu muito trabalho pro meu pai e pra minha mãe, porque ele tinha muita força, ele corria, ele, sabe, ele era do jeito dele, tinha que ser tudo do jeito dele. Não tinha que ser do jeito que nossos pais queriam, tinha que ser tudo do jeito dele. Então ele era tipo assim, muito violento, usando a palavra certa, violento. Não porque ele queria ser violento, é que aquela doença estava prejudicando ele, né? Os nervos dele, e ele foi ficando violento. E quando ele ficava violento, a minha mãe já sabia que logo, logo ia vir aí um, um ataque epilético bem brabo mesmo nele. E assim a gente foi crescendo, vamos ficando jovem, aí eu que aguentava as pontas, né? Eu era chegada mais a ele. Aí eu que tinha que dar um jeito de acalmar, mas nem sempre eu conseguia. E eu fui crescendo junto com ele assim, e ele continuou com essa doença dele. Dele não, porque essa doença não é dele, está repreendido em nome de Jesus. Mas aí ele foi chegando aos 15, 20, 25, 30, 40, até os 50 anos. Ele deu muito, muito trabalho. Muito trabalho. Ele batia,
ele fazia coisas que, coitado, né? O que a gente vai falar dele? Nada, porque uma pessoa que não fala, não ouve, é epilético, né? Não tem memória, não tem nada, sabe? Até hoje, hoje ele dá muito trabalho assim, porque ele quer ir para a roça, ele quer ir morar na roça. Mas como que eu e ele vai morar na roça? De que jeito? Quisera eu, meu Deus, se a gente pudesse ir morar na roça. Eu queria muito mesmo morar na roça. Mas infelizmente a gente não pode. A gente não tem idade e nem tem como morar na roça, né? E ele fica, às vezes, ele fica irritado, ele fica nervoso, ele lembra só do passado, ele não lembra, assim, de alguma coisa que aconteceu alguns meses atrás, há um ano atrás, ele não lembra. Ele lembra mais do passado. O que lembra agora, atualmente, é da família dele, dos irmãos. Ele sabe que ele tem a família dele, que tem os irmãos. Mas isso é uma coisa que eu não quero entrar em detalhe, deixa pra lá, deixa quieto. Eu sei que eu cuido dele, eu sou a tutora dele, eu sou responsável por tudo dele, né? Se ele, eu sou responsável por tudo, por isso que eu não deixo ele sozinho, eu não deixo ele com ninguém. Eu entro em sala, eu já passei muito vexame em salas de médico, em fila, sabe, de médico, para entrar, para entrar com ele no médico, por eu estar ali sendo acompanhante dele, os homens me olhar assim torto, sabe, como quem? O que essa mulher está fazendo aqui, que aqui é médico só para homem? Até que um dia eu vou explicar para vocês que os vexames que eu já passei por isso. Mas graças a Deus, eu não tô nem aí. Não tô nem aí. Por ele eu faço qualquer coisa. Eu passo o vexame que for, não tô nem vendo. É meu irmão, é meu sangue, é meu companheirinho, ele é o que Deus colocou na minha mão, me capacitou para isso, para cuidar dele. E, e aí ele está com 66 anos, hoje ele está mais calmo, mais tranquilo, não é mais aquela pessoa agressiva, ele não é, pelo contrário, ele é até muito amoroso, preocupado. Ele ama os netos dele, os sobrinhos, né, que eu falo que é neto dele também, os sobrinhos, todo mundo. Quando ele se dá bem com a pessoa, ele gosta mesmo, de coração mesmo. Ele pergunta da pessoa, às vezes uma vizinha que ele gosta demais, ele já levanta de manhã perguntando se a vizinha vai vir aqui, aquela coisa toda. Então, mas é isso, gente. Ele já nasceu assim, ele cresceu assim e tá assim até hoje. Mas ele é um anjo na minha vida. E eu vou parar o vídeo por aqui, porque vai ficar muito longo esse vídeo, já tô até vendo aqui, não dá pra me enxergar direito, não enxergo. Sem o óculos não dá. E eu não gosto de gravar de óculos, porque toma muito, sei lá, fica coisada a imagem. Da sombra. Aí, depois eu conto a segunda parte, tá bom? Deus abençoe a todos. Obrigado por vocês terem ficado até aqui comigo, ter assistido. Quem assistiu até o final, deixe o seu like aí, se inscreva. Se vocês quiserem se inscrever, se inscreva. Se quiser, deixa um like para nós. Depois eu venho com a segunda parte aos pouquinhos. Eu vou contando a minha história e a dele. Hoje eu contei um pouco da dele, depois eu venho com a minha. E assim eu vou revezando e contando a nossa história, tá bom, gente? Um beijo para todo mundo, um bom final de semana abençoado para vocês, para todos os familiares de todos vocês também. E fiquem todos com Deus e uma boa noite para todos. Até!